uma grande alegria, satisfação poder estar aqui hoje com vocês. Amém. E passei um tempo sem estar ministrando, um tempo sem pregar, e hoje tenho a oportunidade de retornar para cá. Eu até brinquei com o Rafa antes, eu disse, é o meu retorno aos púlpitos. Os jogadores de futebol, né, tem aquele retorno aos gravados. E é um prazer estar com vocês hoje aqui. Muito obrigado a cada um pelas suas orações, muito obrigado pela sua dedicação, como a pastora disse antes, muito obrigado por todo o empenho e dedicação que essa linda igreja tem tido. E final de semana realmente teremos uma linda festa de Natal. Posso contar com você? Amém! Amém. Posso contar com o teu convidado também? Amém. Aleluia! Queridos, quero trazer uma mensagem hoje, refletindo um pouco a respeito de Cristo e um pouco acerca de nós como igreja, especialmente aquilo que a Bíblia nos fala e nos mostra que é ser igreja. O ser humano, desde o começo, ele sempre tentou e desejou ser alguma coisa super, e não digo no sentido bonito, não digo no sentido que a galera fala hoje em dia de ser a melhor versão de si mesmo, mas no sentido de como se fosse ter um upgrade em relação àquilo que Deus desejou. Como se fosse possível ir além daquilo que Deus havia planejado. Mas deixa eu te contar. O que Deus desejou para nós é o perfeito, é o máximo e é o belo. E quando eu digo que o ser humano tentou algo super, algo mais, eu me refiro, por exemplo, à tentativa de ir lá na fruta proibida. Justamente aquilo que estava fora da programação, fora do cronograma, fora do itinerário, justo aquilo era o que o ser humano queria, justo que não pode. Às vezes a gente parece criança, e criança tem uma teima com aquilo que não pode, e às vezes a gente cresce e continua com aquela teima. O pecado é justamente o que não pode. E a Bíblia nos diz em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, concedeu ao seu marido e comeu também assim. E o que eles ganharam com isso? Bom, acontece que eles morreram. O espírito deles foi desligado de Deus, e eu já expliquei que isso é a morte, estar desligado de Deus. E eles morreram, passaram a ser apenas corpos com alma andando por aí, mas de espíritos mortos. Além disso, se tornaram passíveis do inferno, lago de fogo. Algo que antes estava reservado por Deus apenas para o diabo e para os demônios, por causa do pecado, por essa tentativa de ser mais do que foram planejados para ser. Mais do que, meu amigo? Se você der conta de ser o que Deus sonhou para ti, já está muito melhor do que o máximo que você pensa nessa cabeça. E continuou por aí. Nimrod, no seu desejo de grandeza, construiu a Torre de Babel. Depois vieram os egípcios fazendo pirâmides, sonhando com uma tal de imortalidade, e até hoje é assim, uma tentativa de ser superior aos outros. Desde Adão e Eva, em busca desse algo mais. E alguns procuram esse algo mais, não, eu quero sentir um barato maior, e vão atrás de ácido, vão atrás de drogas, vão atrás de bandas, de cogumelos, de comprimidos, porque querem alguma coisa a mais. E de repente querem alguma coisa a mais e vão atrás de um sexo desenfreado, ou de uma fama, ou de um dinheiro, ou de poder político, ou de alguma coisa, porque os seus corações estão inquietos. Mas, deixa eu te contar, aquele que sempre foi mais, Jesus Cristo, esse resolveu ser homem. Da glória. E resolveu viver ao máximo o que um ser humano pode viver. Amém. Se você quer saber o que é o ápice de um ser humano, se você quer saber o que é o máximo que um ser humano pode viver e experimentar na terra, eu te apresento Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o máximo. Não há nada além disso. Não há nada mais que isso. E talvez você diga, mas os amigos o abandonaram. Mas ele foi morto. Mas ele sentiu dor. Esse é o máximo. A capacidade de amar. Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Amém. Esse é o verdadeiro super-homem. Jesus Cristo. A imagem de Deus. E cada vez que nós procuramos ser parecidos com Cristo,
nós estamos chegando mais perto daquilo que é o máximo que um ser humano pode ser. Amém. Eu te digo mais, Deus na sua presciência, porque como eu já expliquei diversas vezes, o tempo faz parte da sua criação, e Deus não está sujeito à sua criação, então Ele não está sujeito ao tempo. Antes de existir mundo, o Senhor, sabendo que ao nos criar Ele precisaria morrer na cruz, Ele já decide mesmo assim nos criar, mesmo sabendo que Ele teria que vir e nascer como ser humano. Em 1 Pedro, capítulo 18, 20, diz: sacrifício conhecido antes da fundação do mundo. Sacrifício conhecido antes da fundação do mundo. Morrer na cruz não foi o plano B. Morrer para pagar os teus pecados não foi algo que Deus disse: agora, eu criei um ser humano, o que eu faço? Vou ter que dar um jeito, vou ter que morrer para salvar eles. Não. Antes de criar você, Ele te amou o suficiente para acreditar que mesmo sendo necessário morrer por você, mesmo assim, Ele queria te criar. E Ele te criou. Aleluia. A cruz não é o plano B. A cruz é a perfeita vontade de Deus. Amém. Enquanto Adão e Eva queriam ser deuses, Jesus decidiu ser homem. E Jesus veio na forma mais indefesa. Porque aqueles que conhecem um pouquinho da roça, se Jesus tivesse vindo na forma de um bezerro, logo já estava caminhando. Mas Ele escolheu vir na forma mais indefesa ainda. Ele nasceu como um ser humano. Se sujeitou aos braços de Maria e de José. Nasceu tão indefeso. Ele, sendo Deus, passou por uma adolescência. E imaginando a criação de Piá, eu fico pensando se de repente algum amiguinho dele não deu vontade dele dar um soco divino na cara dele algum dia. Se algum dia alguém não tirou ele do sério, mas ele se manteve o quê? Humano. Porque se ele não se mantivesse humano, ele não nos salvaria. Meu Deus do céu. Ele vem até aqui e ele enfrenta nossas mazelas. Desde o ventre, o lugar mais nobre que ele habitou nessa terra, até o Gólgota, a montanha da cruz, o lugar mais desesperador que ele passou. Ele brincou, ele trabalhou. Inclusive, existe a suposição histórica, não está na Bíblia, mas tudo indica que José morreu quando Jesus ainda era jovem, que sendo o irmão mais velho, Jesus então teve que trabalhar. E talvez, suponho, talvez ele até mesmo tenha que ter ajudado a concluir a criação dos seus irmãos. Tiago, Judas, o outro, e José, o filho, os irmãos de Jesus. Tiago, Judas e José. Tiago se tornou depois de se converter, um grande apóstolo aos quais Pedro e Paulo iam pedir conselho. Você acredita nessa? O irmão de Jesus. Pedro e Paulo iam pedir conselho, ele se tornou o presidente, o líder, o pastor da igreja de Jerusalém. Quem mais? José, também chamado de justo. José foi citado para ocupar o lugar de Judas, o traidor. E o outro, Judas, que escreveu aquela carta que você encontra antes de Apocalipse. Fraquinhos, irmão, né? E além disso, fala as irmãs, então eram no mínimo duas. Talvez Jesus, sendo o irmão mais velho, na falta de José, tenha que ter trabalhado para sustentar os pelo menos 5 irmãos e a mãe. Talvez isso tenha acontecido ou não sabemos exatamente. A verdade é que essa rotina que você tanto reclama, de acordar, trabalhar, estudar, pagar as contas, Jesus resolveu sair do céu para viver ela. Jesus resolveu sair do céu para vir aqui na terra. Acordar, trabalhar, estudar, pagar as contas, aturar os irmãos. Jesus resolveu vir do céu para ser um ser humano. E você repugna essa rotina. Jesus desceu do céu para viver lá. Porque, apesar de você não poder acusar Jesus de nada, tem uns que às vezes acusam, mas uma coisa não se atreva a acusar: de não ter empatia. Porque quando Jesus olha para você, quando você está com dor, Ele sabe o que é. Porque pensa comigo, não é a dor que nos mata, o que mata é o pecado. Se o ser humano não tivesse pecado, ele não morreria. Acontece que Jesus não tinha pecado e foi torturado.
Talvez você teria morrido durante aquela tortura, mas ele não morreria porque ele não tinha pecado. Então, por mais que o surrassem, que o batessem, que cuspissem, lhe fizeram uma coroa de espinhos pontiagudos de até 15 a 17 centímetros, com socos na cara, com guspe em cima do lugar que levou o soco, com chicotes com pontas de ossos ou metal nas pontas, amarrado, colocaram uma capa só para grudar nas feridas, para arrancar de novo no outro dia e sangrar de novo. Mas ele não morreu. Ele foi pregado na cruz, mas mesmo assim não morria. E sabe por quê? Ele não tinha pecado. Mas quando ele tomou o meu pecado e o teu pecado sobre si, aí ele morreu. Então, quando você está com alguma dor, Jesus tem empatia. Ele sente o que você está sentindo. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sentiu o que você sentiu. Entende? Amém. Ele conhece as tuas dores. Amém. Talvez você pensa, mas o que são as minhas dores para Jesus não são nada. O que é isso que eu estou sentindo para Jesus? Essa dor física, isso não é nada. Jesus não entende. Deus está muito acima. Não. Ele conhece a dor de cada ferida sua. E emocional também. Porque ele começa a pregar, um monte de gente está seguindo ele, começa a multiplicar pão. Aí quando você dá pão para a galera, aí mais gente segue ele. Aí ele vai e faz de tudo e mais gente segue ele. Daqui a pouco ele começa a falar sobre renúncia, sobre santidade. E todo mundo larga ele de mão. Sobra só os 12. Dos 12, um depois trai ele por 30 moedas e usa um beijo. Os outros fogem na hora da cruz. E só o piá mais novo, João, devia ter ali na casa dos 16 anos, esse guri fica por perto, espiando Jesus. Todos abandonam ele. Fica Judas e as Marias. É bom a gente ter uma amiga Maria. Fica as Marias lá. Devia ter pelo menos umas 3 Marias ali na volta. Dá volta, olhando. Mas Jesus foi abandonado. E quando Jesus vai no Getsemane orar, ele chama os escudeiros, chama os amigos, chama o Pedro, Tiago e João, vamos lá, vamos orar comigo, fiquem aqui orando. E ele vai orar. E a tropa de elite de Jesus não consegue ficar 1 hora orando. E Jesus chega num ponto em que as lágrimas ou o suor começam a se tornar em sangue, porque a pressão emocional era alta demais. Então, quando você sente uma dor emocional, deixa eu te contar, Jesus realmente sabe o que você está sentindo, mas não sabe no sentido de o Criador que fez você sabe a dor que você é capaz de sentir. Não é nesse sentido. Ele se tornou um ser humano e ele sabe qual é o máximo de dor emocional que o ser humano pode sentir. Quando você sente alegria, tristeza, dor, quando você sente coisas pesadas nas suas emoções, Jesus te conhece com uma propriedade que ninguém mais conhece. Ele te conhece no profundo da tua alma, ele te conhece no profundo do teu ser. Aleluia. Então deixa eu te contar que super de verdade é Jesus. Amém. Você não está sozinho. Você não está enfrentando sozinho essa barra. Você não está enfrentando sozinho essa dor física, emocional. Você não está enfrentando sozinho. Se tem alguém nessa terra que sabe de verdade, não só na terra e no céu, é o seu Deus. Amém. Ele te conhece, ele te entende e ele te dá a força para enfrentar. Sabe por quê? Porque ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Ele venceu. E porque ele venceu, a tua vitória é possível. Aleluia. E mais, porque ele venceu, a tua vitória é certa. Amém. Contanto que você não o abandone. Porque da parte dele, ele não quer te abandonar. Da parte dele, ele não quer te deixar. Da parte dele, ele quer estar contigo. Eu só pergunto, e você quer estar com ele? Ou você tem alguma coisa mais importante para fazer? Meu Deus! A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, se tornando servo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Essa é a preciosidade. Sim. O próprio Criador se tornando humano. E sim, Jesus é Criador, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele,
Sem Ele nada foi feito, se fez. João capítulo 1, até o 3. E talvez você diga, mas essa dor de ter perdido alguém, eu acabei de te contar que tudo indica que Jesus perdeu o pai muito cedo. Ah, mas era só um pai adotivo. Para com essa besteira, era o único pai que ele tinha na terra. Quem pegou ele no colo, quem ensinou ele os 2 ou 3 idiomas que ele falava, quem acompanhou, quem sustentou, Josézão. Estava lá o Zé, era o pai dele. Sim, ele sabia que Deus era o pai, eu também sei que Deus era o pai, mas tem o Rogério, e me criou, e eu amo ele. E tudo indica que Jesus perde o José ali no começo da sua vida adulta. Então, quando você tem a dor de perder um ente, Jesus sabe o que é isso. Porque Ele veio aqui saber como é que era viver nessa terra contaminada pelo pecado. Saber na pele, porque Ele já sabia como Deus, né? Mas agora como homem. Ele sabe. Te gruda com Jesus. Amém. Porque Ele já se grudou contigo e tu nem sabia. Aleluia. Meu Deus do céu. Esse é o nosso Deus. Esse é o verdadeiro super. Inclusive, Isaías 53 diz assim, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém. Então, a fonte da nossa cura física, emocional e principalmente espiritual, ela estava cravada em Jesus, em cada chicotada que Ele levava, em cada não que Ele recebia. O castigo, você entende isso? Hoje você pode ter cura, restauração, você pode ter tratamento, porque Jesus aceitou que viesse sobre Ele o castigo de ordem humana, mas também o castigo de Deus que era destinado para você. O castigo que Deus derramaria sobre você pelos teus pecados foi derramado sobre Jesus. A Bíblia também diz em Isaías 53 que a Deus agradou moê-lo. Eu sei muito bem o que é moer. Eu cresci vendo meu avô fazer farinha. E quando uma pedra raspava sobre a outra pedra, o grão de milho ficava ali no meio, a ponto de que era separado a farinha fina, a farinha grossa e a casquinha no meio. Deus moeu Jesus. Meu Deus. Para que você fosse livre. Para que você tivesse paz. Para que você descobrisse um negocinho chamado felicidade. Especialmente para que você vivesse para sempre. E com ainda mais propriedade lá no céu. Mas que aqui na terra, Ele explicou o que desejava para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse é o teu Jesus, dá glória a Deus. Esse é o teu Jesus. Aleluia. E agora nós vamos comemorar o Natal. Ah, se eu fosse você, enfeita a tua casa, ensina para os teus filhos, conta para os vizinhos, prepara uma ceia, porque nós não estamos comemorando uma festa em homenagem a qualquer um. Nós estamos comemorando uma homenagem a Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que sabe o que você passa, aquele que sabe o que você sente, e aquele que sabe quem tu é. Ele sabe quem tu é. E mesmo assim, sabendo quem você é, Ele preferiu morrer naquela cruz do que ver você padecer no inferno. Ele preferiu descer até aqui na terra do que simplesmente evaporar você e iniciar uma raça nova. Meu Deus. Porque Ele te amou antes mesmo de você nascer. Aleluia. E Ele te ama hoje, depois de tudo que você já fez. Aleluia. E talvez essa última afirmação seja mais impressionante que a primeira. Ele nos ama. Amém. Ele é o verdadeiro super. E se tem uma coisa que vale a pena nessa vida é se ajoelhar diante dele. Amém. Meu Deus do céu. Aleluia. E viver de um jeito que honre esse Cristo. E viver de um jeito que expresse o que Ele fez por nós. E se tem um jeito de viver da forma como agrada a Ele, esse jeito se chama igreja.
E se tem uma forma de compreendermos o que é igreja, é olhando para a Bíblia. A igreja primitiva, a igreja que nasceu ali, a tradição dos apóstolos, aqueles apóstolos de Cristo que foram os 12, mas também os apóstolos do Espírito que vieram depois, como o próprio Paulo e o próprio Tiago, já citados aqui. Eles concatenaram aquilo que chamamos de a doutrina cristã, que é isso que você encontra na Bíblia Sagrada. E diz em Atos 2,42, se você quiser abrir, finalmente esse é o texto da mensagem. Aprendi com o Luiz semana passada a falar um monte depois de começar a mensagem. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino ou à doutrina dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e as orações. Olha só, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Tudo juntos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Isso é o básico que você precisa saber sobre igreja. Se você entender isso sobre igreja, você consegue viver como igreja. Eu até estava pensando, eu acho que a gente devia investir muito nisso para o ano que vem. 4 coisas. São como tipo as pernas da mesa. As 4 pernas que trazem o equilíbrio. O que seria essa doutrina dos apóstolos? Essa maneira de viver do Novo Testamento, aquilo que a Bíblia nos mostra. E para que você possa entender a doutrina dos apóstolos, você tem que ser especialista em Novo Testamento. Eu digo de novo, não é com a intenção de te ofender, mas se você já se converteu e nunca leu o Novo Testamento, você devia estar com vergonha. É uma vergonha. Olha, assim, eu gosto de ti, mas não conta muito por aí que eu sou o teu pastor, tá? Se você não leu o Novo Testamento ainda. Meu Deus. É uma vergonha. Porque se você é um cristão e não leu ainda o Novo Testamento, sabe, eu fico pensando, você realmente dá valor para o ensinamento de Jesus? Perdi alguns almoços, amor. Meu Deus! Deixa eu te falar de uma forma dramática, mas sincera. O cristão que não estuda a Bíblia está correndo risco de vida. Está correndo risco de vida. Por quê? Porque pode qualquer um tentar te enganar. Pode você ver uma besteirinha no YouTube e acreditar naquilo. Pode você estar citando coisas que são ditados populares e não são versículos. Pode você, de repente, estar papeando alguma coisa no escritório, na faculdade, e de repente alguém diz assim, mas que nem diz Jesus. E se tentarem te enganar? Sabe uma coisa interessante sobre o anticristo? É que muitos, naqueles dias, vão acreditar que ele é Jesus. Muitos, bilhões de pessoas vão acreditar que ele é Jesus. Meu Deus. Pastor, como é que eu faço para saber? Vai ler a Bíblia. Vai meditar na palavra. Não tem escapa, não adianta. Não, mas eu vou ouvir todas as tuas pregações que tem no missões.org. Não vai resolver. Eu vou ler todas as mensagens, vou ler teologia sistemática, eu vou fazer faculdade de teologia. Não vai resolver. Você precisa ler a Bíblia. Amém. Ou, no mínimo, ouvir a Bíblia em áudio, então. Pastor, eu não sei ler. Escuta em áudio. Escuta em áudio. Mas seja permeado pela Bíblia Sagrada. Amém? Amém. A Defesa Civil não faz os alertas, agora inventaram uma moda nova, né? O celular faz... Fica... Meu Deus! Vocês perceberam que aconteceu isso? Sim. E eles avisam sobre temporais, sobre perigo nas encostas e um monte de treta que pode rolar por aí. Por quê? Para salvar vidas. E a gente que é crente, então, tem que pegar e dar uns empurrão no irmão que não lê a Bíblia. Meu Deus! Irmão, acorda, você está correndo risco de vida, você quer morrer, maluco? Mas é verdade, assim, parece brincadeira, parece forçação de barra, mas eu estou falando sério. Porque morte de verdade é ir para o inferno. Meu Deus. E a Bíblia te protege. Aleluia. Aí quando teve Covid, vai ser vacina, me proteger para não morrer aqui na terra. Mas a gente diz, lê Bíblia é vacina para você não morrer para a eternidade.
Quando o anticristo vier, quem conhece a Bíblia está vacinado. Amém. Certo? Amém. Então vamos lá. Vamos ser o povo da Bíblia. Vamos fazer aí uma patrulha da Bíblia. Aleluia. A gente precisa. A doutrina dos apóstolos. Comece pelo Novo Testamento. Pega lá João. Lê de João até o Apocalipse. Depois pega do começo do Novo Testamento, Mateus. Lê de Mateus ao Apocalipse. Faz de novo de Mateus ao Apocalipse. E depois você fala o que você quiser. Mas continua lendo a Bíblia. Pega uma versão boa. Tem algumas que a gente sugere, né? NVI, NAA, NVT. Só não pega a NVI de 2023, que ela ficou bem ruimzinha. Pega antes. Tá? NVI, NAA, NVT são boas versões. Tem outras boas, né? Mas essas são fáceis de entender. E pelo amor de Deus, vai comprar uma Bíblia de papel. Você investe em tanta coisa. Você compra prato novo, copo novo, vai ter que comprar as coisas para ceia de Natal, né? Compra peru e costela e compra não sei o quê, né? E não vai comprar uma Bíblia. Meu irmão, se você não tem uma Bíblia de papel, o que você anda fazendo com o teu dinheiro? Vai comprar uma Bíblia de papel, meu irmão. Amém? Amém. É importante, sabe por quê? A digital ajuda. Mas nada substitui outra. De repente, tem gente que acessa lá pelo site, eles trocam a versão e você nem percebe. E de repente está faltando algum versículo, e tem muita Bíblia por aí faltando versículo. Então, compre uma boa Bíblia de papel. Tenha ela, use ela, invista nela. Não sou contra, eu estou usando aqui no tablet, não tem problema, mas você também precisa de uma Bíblia de papel. Isso é necessário, é necessário. Amém. Amém? E os filhos? Tem gente que gasta um dinheirão com um monte de coisa por filho, gasta até milhares de reais para comprar um videogame para o filho, e o filho não tem uma Bíblia de papel. Pelo amor de Deus. Se você ama seus filhos, dê Bíblia para eles. Amém. E dê uma Bíblia de acordo com a idade que eles têm, sabe? É criancinha, dá uma Bíblia de criancinha, tá um pouquinho maior, dá uma Bíblia um pouquinho maior, é adulto, dá uma Bíblia de adulto. Isso é um presente maravilhoso que você pode dar para os seus filhos. Tem pessoas que nem são evangélicas ainda e já leram Bíblias que eu dei. Dê Bíblia para as pessoas, dê Bíblia para os seus filhos, isso é muito importante, amém? Amém. Durante séculos, cristãos morreram por carregar a Bíblia. E hoje tem cristãos morrendo por não carregá-la. Meu Deus. Por séculos, cristãos morreram por carregar a Bíblia. E hoje há cristãos morrendo por não carregá-la. Meu Deus. Você pega para ler livros de pessoas que cresceram em países perseguidos, você vai perceber o quê? Que eles pegavam e enterravam a Bíblia no fundo de casa. E daí quando não tinha ninguém olhando, eles desenterravam para ler. Há países onde a pessoa tem espólio de bens, eles retiram os bens das pessoas. Há países onde a pessoa perde direitos, por exemplo, não pode levar filhos na escola, coisa desse tipo. Ou são trancados em containers, ou são colocados em campos de concentração. Ainda existe campos de concentração para cristãos em países perseguidos. Claro que eles não deixam isso aparecer, né? Mas você conversa com as agências missionárias, você vê o que eles falam, eles te contam, te mostram. Então, por quê? Há países onde, se a pessoa recebeu uma Bíblia digital, é rastreado quem enviou para ela. E os dois, e as famílias dos dois, perdem seus bens. E podem ir de penas que variam entre prisão, morte e campos de concentração. Meu Deus. Por enviar um arquivo de uma Bíblia. Meu Deus. E tu não vai ler a Bíblia. E tu não vai ler a Bíblia. Meu Deus. Dá uma, vocês estão muito sérios, estão se entregando. Dá uma cutucadinha no irmão aí do lado, vocês vai ler a Bíblia, meu querido. Isso, senão vocês estão se entregando demais aqui, não estão lendo, eu estou ficando constrangido. E que mais? Seguidamente a gente tem cursos aqui na igreja, isso vai te ajudar a entender a doutrina bíblica, debater nas nossas células, isso vai te ajudar, amém? Deixa eu te contar uma coisa. Romanos 12:2, ele fala: não vos conformeis com este século, antes transformai pela renovação das mentes, para que possais experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, certo? Amém. Princípio prático sobre esse versículo. Se você não luta ativamente para calibrar teus pensamentos pela Bíblia, automaticamente eles se desviam pelo mundo.
é a aplicação prática desse versículo. Se você não está o tempo todo segurando a mente na Bíblia, ela automaticamente vai para o mundo, se dispersa. Porque os valores ao nosso redor são ao contrário dos valores que nos mostram. Então o que você precisa fazer? Ativamente esforçar a sua mente para que ela caminhe na direção da Bíblia. Pastor, mas eu não vou me esforçar na direção da Bíblia, mas eu também não vou me esforçar para o outro lado. Meu irmão, é subir uma escada rolante que está descendo. Entendeu? Você vive num mundo que é a escada rolante que está descendo. Quando você para de subir, você já começou a descer. Quando você para de estudar a Bíblia, a sua cabeça já começa para o mundo. Já começa para o pecado. Já começa para as coisas erradas. É muito fácil de perder. Como você sabe, eu fiz a minha cirurgia, daí eu fiquei um monte de dias sem fazer nada. E talvez você diga, coisa boa, tem um lado bom disso também. Mas tem um lado ruim, que alguns dias ali eu acabei olhando bastante televisão. E mesmo selecionando os programas, a cabeça da gente vai virando para aquilo. Porque é automático. Você começa a olhar um jornal, olhar um filme, uma série, e automaticamente a mente vai mudando para aquilo. E você tem que segurar as rédeas da mente e trazer de volta para a Bíblia, para Cristo, na igreja. Amém. Você tem que se esforçar, não basta dizer eu me converti. É necessário esforço, é necessário dedicação. Até para passar uma faculdade, tem que se esforçar de ir para entrar no reino de Deus. Ah, pastor, mas Jesus dá de graça. Ele dá de graça, mas olha lá a vida de Pedro, de Paulo, de Barnabé. Eles se dedicaram por gratidão ao que receberam. Suas mentes foram transformadas e experimentaram manifestar o céu na terra. Amém. Aleluia. É para quem crê. Então, se a primeira coisa é a doutrina dos apóstolos, a segunda coisa é a comunhão. A igreja primitiva vivia em comunhão. E eles tinham, no mínimo, dos mínimos, 2 encontros. Porque eles estavam o tempo todo se vendo, estando juntos, enfim, mas no mínimo 2 encontros. Eles faziam encontros um pouco maiores, que eram semelhantes ao culto que nós temos aqui, onde eles alugavam escolas, teatros, até o templo dos judeus, e se reuniam para fazer culto. E outro que eles se reuniam na casa dos irmãos. Então, eu entendo que, biblicamente, nós precisamos, para sermos saudáveis, estar junto com os irmãos pelo menos 2 vezes na semana. Logo, se a Bíblia nos orienta que nós precisamos estar pelo menos 2 vezes na semana com os nossos irmãos, e isso foi assim durante os séculos e séculos. Se nós não fizermos isso, nós estamos correndo risco. Você acredita que eu já li relatos, já li histórias, já li livros, há lugares onde eles faziam a reunião da célula num dia da semana, daí a polícia ia pegar eles, daí eles mudaram o dia, daí eles viram que não estava dando certo, resolveram então fazer com a luz apagada. Aí também não estava dando certo, então eles resolveram não fazer dentro de casa, mas fazer na rua, em cima de um lago congelado, que lá a polícia não ia de jeito nenhum. E alguns começaram até a praticar o batismo ali, porque ali a polícia não chegava para pegar eles. Porque naquele país é crime ser cristão. Você consegue entender isso? Pessoas colocam seu pescoço a prêmio cada dia para poder ir numa célula num culto. Desde a igreja primitiva até hoje, você sabia que existem cultos que acontecem no subterrâneo? Até culto em cemitério. Por causa que eles entenderam que esse era o desejo de Deus, entenderam que havia uma necessidade nos seus corações para isso, e que valia a pena, se fosse o caso, morrer do que perder um culto. E o crente brasileiro não vem no culto quando chove, Meu Deus. nem quando está frio. Está repreendido, porque se quando está frio o crente não vier, coitado dos caxienses. Meu Deus. Não, gente, a gente precisa se reunir, a gente precisa estar junto com os nossos irmãos, amém? É bíblico, é uma necessidade. Bom, se Deus quer, Hebreus 10:25 chega a dizer, não deixe de se reunir como igreja, é um mandamento bíblico. Se você deixa de se reunir como igreja, você está desobedecendo a Bíblia. Bom, se Deus quer que você se reúna com seus irmãos pelo menos 2 vezes na semana, quem não quer que você se reúna com seus irmãos? Quem não quer? Quem fica feliz?
Entende? Quem você quer agradar? Deus ou diabo? Não, estou sendo meio radical aqui, estou sendo mesmo, mas você há de convir que a Bíblia mostra que os irmãos se reuniram. Aí você vai dizer assim, não, mas dá para viver muito bem sozinho. Então séculos de igreja estão errados, então. Então Jesus estava errado. Você é muito inteligente. Nunca foi assim. E não é assim. Nós precisamos uns dos outros. E a fé cristã é uma fé que se vive em comunidade, aprendendo a ser família. Amém? Amém. Então vamos lá, doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão. Jesus mandou a gente fazer a ceia. Amém? Façam isso quando os reunidos memória de mim. Aí você vai dizer, pastor, então tinha que ter todo culto a gente ainda não consegue, mas toda célula tem pelo menos um lanchinho. Mas tem esse dia, que é o primeiro culto do mês, que a gente de fato faz e põe uma mesa. João 6,53 diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Os cristãos chegaram a ser acusados de canibalismo no começo, porque quando os pagãos ouviam falar comer a carne do Filho do Homem, eles achavam que era carne humana que era comida. Mas não tem nada disso. O cálice e o pão representam Cristo. Amém? Existem lugares por aí que oferecem ou só o cálice ou só o pão, mas Jesus deixa claro que é o cálice e é o pão, amém? Essas duas coisas. E a ceia do Senhor não é simplesmente ir lá e comer um pãozinho e ser feito em família, em comunidade, amém? Ao tomar do cálice, nós vamos ver isso logo a seguir, nós admitimos o pecado e a necessidade de Cristo. Ao comer do pão, nós admitimos a necessidade da comunidade. A centralidade de Cristo. Acontece que a ceia do Senhor nunca foi apenas um ritual. Se você pensar apenas em pegar um copinho e um suquinho, sabe o que a ceia servia também? Literalmente para matar a fome das pessoas. Porque muita gente chegava no culto com fome, chegava na célula com fome, aí quando tinha aquela ceia, se alimentava. Por isso que a marcha do amor é junto com a ceia do Senhor. Porque, biblicamente, o dia da ceia do Senhor também é o dia de matar a fome do pobre e do necessitado. Aleluia. Primeiro dos da família da fé e depois daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Amém? Então, sempre que tiver um culto de ceia, traga também um alimento para doação. Amém? Amém? Ok, essa é a terceira coisa. Quarta coisa, as orações. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Tanto que em Atos 2, a igreja de Jesus recente tinha começado, aqueles 120 estavam fazendo o quê? Orando juntos. Orando. Nós precisamos aprender a conversar mais com Jesus. A bater papo com Ele. E eu confesso que teve dias ali que eu estava deitado, eu não podia fazer muita coisa além disso. E fiquei... Desculpa usar essa expressão, né? Mas a gente usa no popular para falar com as pessoas, jogando conversa fora. Ali era jogando conversa dentro. Estava ali deitado. E aí eu, Jesus, então, e tal coisa? E tal pessoa? E tal situação? Entende? A Bíblia diz em Filipenses 4,6, esses dias até já citei, o versículo que ensina a cura da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Nada contra outros tipos de tratamento que complementem a oração, tá? Mas a oração é o top one aqui. Mas, gente, nós precisamos ter o hábito de conversar com Jesus. Eu introduzi falando como Ele é maravilhoso e como Ele realmente conhece o seu coração. Mas outro dia eu fiquei apavorado. Eu vi uma reportagem, eles disseram assim, daí uma menina falou: eu converso tudo com o chat GPT, ele é que nem um pai para mim. Meu Deus. Nada contra ela conversar de tudo, mas eu pergunto, será que tudo que ela conversava com ele, ela primeiro conversava com Cristo? Nada contra. Hoje em dia, todas as pessoas pesquisam no Google, né? Como fazer um pudim? Bota lá no Google. Ou no Tudo Gostoso, sei lá.
Vamos fazer um pudim. É bom, é bom. É bom. Mas sabe, as coisas do dia a dia, quantas delas nós não estamos perguntando para Jesus? Verdade. Você quer melhorar o casamento? Você já perguntou para Jesus, Jesus, como é que faz para melhorar o casamento? Meu Deus. A tua filha bateu a porta na tua cara. Você já perguntou para Jesus o que fazer com a filha que bate a porta na cara? Quantas coisas nós estamos perguntando para os outros e nunca perguntamos para Cristo? Quantas coisas estão gerando ansiedade no nosso coração e a gente nunca conversou com Jesus sobre isso? Às vezes até as necessidades. Poxa vida, eu estou precisando desse tênis. Poxa vida, eu preciso desse emprego. Não sei o que eu vou fazer, estou sem dinheiro. Não sei o que eu vou fazer. Você já conversou com Jesus sobre isso? Eu até já citei outro dia, mas, por exemplo, é muito legal que você vá lá na terapia e abra o seu coração. Não tem problema nenhum. Mas você já abriu o seu coração sobre esses assuntos com Jesus antes de abrir com o terapeuta? Meu Deus. Aleluia. Que o terapeuta ajuda, é uma bênção. Mas Jesus é melhor. Então você abre primeiro com Jesus e depois vai no terapeuta, não tem problema. Verdade. Você precisa abrir seu coração com Jesus. Amém. Você precisa conversar. Sabe qual é o problema às vezes? Às vezes a gente acha que oração é só aquele negócio, Senhor, Deus, e fica preso naquela fórmula, e fica preso naquele jeito, e não aprende a bater um papo com Ele. Verdade. A conversar com Ele. Às vezes até na impulsividade de comprar uma coisa, perguntar para Ele, Jesus, eu compro ou não? Conversar com Jesus. Doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Aleluia. Se a gente aprender a viver isso, a gente vai virar super, mas não do jeito de Adão e Eva, do jeito de Cristo. Amém. Se a gente aprender isso, a vida vai ser mais suave, a vida vai ser mais tranquila, a vida vai ter mais paz. Nós vamos ter uma vida melhor e a igreja vai ser melhor. Será que a gente dá conta de fazer 4 coisas? Receita de como fazer igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Receita de como fazer igreja: viver pela Bíblia Sagrada, estar reunido com os irmãos pelo menos 2 vezes na semana, participar ativamente da ceia do Senhor, inclusive com assistência social, e apresentar tudo em oração ao Senhor. Amém. Pronto, receita de como fazer uma igreja. Será que a gente dá conta pelo menos disso? Amém. Não, mas com o sangue de Cristo e o poder do Espírito Santo, sim. Amém. Amém? Amém. Meu Deus do céu. E é isso que eu quero convidar hoje para vocês, para nós fazermos isso. Nós ouvimos a palavra, nós estamos reunidos entre os irmãos, e agora nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Aleluia. E nós vamos orar. Essa é a forma, esse é o jeito. Amém. Eu convido você a fechar os teus olhos. Se você pode, se coloque de pé. Essa mensagem te convida ao arrependimento e a uma mudança de atitude. Essa mensagem primeiro te mostrou o nosso maravilhoso Jesus, o nosso magnífico Jesus, aquele que não há outro igual. Depois de apresentar som, e depois de apresentar Jesus, te mostrou 4 passos claros para você viver de um jeito que honre esse Jesus, para você viver de um jeito que te deixe parecido com esse Jesus. Eu te pergunto, você quer? Diga sim para Jesus. Eu já estou vendo você sair à caça de uma Bíblia essa semana. Uma Bíblia para ti, uma Bíblia para o teu filho.
Eu já consigo ver você, meu irmão, pela fé, se tornando um homem ou uma mulher de oração, que apresenta todas as orações e necessidades diante de Jesus. E tem Jesus como um verdadeiro amigo, porque como nós vimos, Ele te entende, Ele conhece cada uma dessas dores. Conversa com Ele. Eu não sou a resposta, Jesus é. Mas para que ninguém te engane, você tem que conhecer a Bíblia. Eu não falei aqui de uma quantidade que você tem que ler de Bíblia. Eu não falei aqui de um objetivo, de capítulos, de versículos. Eu só falei que você precisa se alimentar. A quantidade vai depender da tua fome. Quanta fome você tem? A palavra de Cristo vai mudar a tua mente, vai mudar o teu jeito de ver a vida. Nós precisamos estar uns com os outros. A gente não consegue, não é uma ilha, a gente não consegue sozinho. Fé não se vive sozinho. Fé se vive em comunidade, trabalhando para aprender a ser família. E estamos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor que nos lembra, quando olhamos para aquele cálice, que a nossa salvação não é pela nossa força, a nossa salvação não é pelo que conseguimos, mas por crer em Jesus Cristo, que morreu na cruz carregando os nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse é o cálice. Mas quando você vai no pão, Ele lembra que o Senhor nos chama a ser uma família, por isso nós não podemos nos achar melhores uns que os outros. Mas nós temos que perdoar uns aos outros. Mas a Bíblia diz sobre a ceia que antes de comermos nós deveremos discernir. Diz: examine o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. E é isso que eu convido que você faça agora. Examine você mesmo. Se há pecados que você não pediu perdão ainda para Jesus, você, por favor, faça isso agora. Comece a pedir perdão, comece a confessar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele é capaz de te perdoar. Conta para Ele agora. Se está com vergonha de falar em voz audível, fala nos teus pensamentos, no teu espírito, mas conta para Jesus os pecados que você fez e ainda não pediu perdão. Ele é fiel para perdoar os teus pecados. Ele é fiel para te purificar de toda injustiça. Vai contando para Ele. Vai abrindo teu coração com Ele. Você acha que tem algum pecado que Jesus não consiga perdoar? Você acha que o poder de Jesus é limitado, que Ele não consegue perdoar um coração arrependido? Peça perdão se você teve uma ira seguida de pecado. Peça perdão se você olhou coisas que não deveria no seu celular, na internet, na televisão. Peça perdão ao Senhor se você falou palavras que não deveria ter dito, se você pensou coisas que não deveria ter pensado, se você deixou de fazer coisas que tinha de ter feito. Peça perdão ao Senhor se você não dizimou. Peça perdão ao Senhor se você defraudou alguém nos negócios. Peça perdão a alguém se você tratou mal alguém. Peça perdão se você tem se afastado da palavra, das orações. Peça perdão ao Senhor se você não tem congregado, se reunido como igreja.